Fala pessoal, graças e paz, tudo bem com vocês? Robertson Viana aqui falando, atendendo alguns pedidos de amigos, de pessoas próximas também, que têm sugerido que eu fizesse dicas de livros. E aqui estou. A propósito, se você não conhece ainda o Robertson Viana Podcast, eu aconselho que você ouça, siga lá também, dá uma forcinha, @Robertson Podcast no Instagram ou Robertson Viana Podcast no Facebook. Você pode ouvir pelas plataformas Deezer, SoundCloud e também Spotify. Basta digitar Robertson ou Robertson Viale numa dessas plataformas que você vai também poder encontrar lá e ouvir, certo? SoundCloud, geralmente você não precisa de aplicativo, você pode ouvir o link direto, mas se você tem Spotify, Deezer, também dá uma forcinha lá, siga, compartilhe com seus amigos, eu tenho certeza que vai ser de muita valia. Pois bem, indicação de livros. Eu tenho uma biblioteca um pouquinho modesta, eu gostaria de ampliá-la, com o tempo, mas eu tenho lido alguns livros desde a minha conversão, desde os meus 14, 15 anos de idade. Alguns marcaram a minha vida. Esses eu gostaria de dizer para vocês. Lógico, excetuando a Bíblia, porque ela não tem comparação. Ela é o livro dos livros, é o maior livro que existe. É a palavra de Deus. Só ela é a pura palavra de Deus, não é? Capaz de penetrar a alma e o espírito, discernir os pensamentos humanos, vai até a divisão das juntas e medulas. Nenhum livro consegue fazer isso, a não ser a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, tirando ela, porque não tem como fazer comparação nenhuma, com a Bíblia Sagrada, eu gostaria de trazer para vocês aqui Uma Vida com Propósitos. Aqui, ó, enquadrar aqui. Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, pela editora Vida. É um livro fantástico. Eu gostaria de dizer para vocês o que ele também diz no início, que tudo começa com Deus. Veja só. Tudo começa com Deus. Aqui, ó. Tudo começa com Deus. Uma Vida com Propósito traz uma perspectiva, não é de autoajuda, tá? Não é um livro de autoajuda. É um livro cristão, bíblico, independente se você, de repente, concorda com a posição teológica ou a linhagem teológica do autor. Alguns são calvinistas, outros são arminianos, então, de repente, você não concorde muito com a vertente teológica, que, para mim, é uma questão totalmente secundária, de Rick Warren. Mas você não pode negar, e eu sei que muitos reformados já leram esse livro e também não podem negar, que é um livro abençoado e é um livro com base bíblica. Uma Vida com Propósitos inicialmente tem a sua versão para 40 dias, depois lançou a versão expandida, que é essa que eu mostrei aqui para vocês, para 42 dias. É para ser lido um capítulo por dia. Você vai ter e vai sentir a tentação de ler mais de um capítulo por dia, mas eu adianto para você que um é suficiente, porque você tem tanta coisa para pensar e para meditar ali, que um capítulo por dia realmente vai ser mais do que suficiente para você, pode ter certeza disso. Então, Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren, é o primeiro livro que eu gostaria de fazer aqui a indicação, a abertura das indicações. Uma Vida com Propósitos, de Rick Warren. No final de cada capítulo desta versão, por exemplo, Você Não É um Acidente, é o dia 2. Você vai ter lá no final do dia 2, e assim, consequentemente, de todos os dias, Pensando sobre o Meu Propósito de Vida, quadrar mais aqui. Você tem um tema para reflexão, Não Sou um Acidente. Você tem um versículo para memorizar, Eu sou seu Criador, você estava sob os meus cuidados antes mesmo de nascer, ou mesmo antes de nascer, Isaías 44:2. E aqui tem as versões, ele usa bastantes versões diferentes. E a pergunta para meditar: sei que Deus me criou de forma singular. Que áreas da minha personalidade, formação e aparência física tenho dificuldade ou tenho tido dificuldade em aceitar? Cada final de capítulo tem essas meditações aqui. Não é um livro de autoajuda. Para você ter uma ideia, o autor mandou para algumas pessoas, filósofos, alguns estudiosos, a seguinte pergunta: qual é o sentido da vida? E alguns foram suficientemente sinceros para dizer que não fazem absolutamente ideia nenhuma de qual é o sentido da vida. Então, Rick Warren, pela palavra de Deus, propõe a resposta. Uma Vida com Propósitos, pela editora Vida, de Rick Warren. Está aqui essa indicação. Gostaria de fazer realmente a primeira indicação com Uma Vida com Propósitos. É sensacional esse livro. É tão transformador que é inesquecível, pelo menos para mim.
eu lembro de algumas frases bem marcantes, né, desse livro. Tudo começa com Deus, é o primeiro capítulo, né? E você vai ter muito o que meditar e muito o que expandir da sua cosmovisão cristã e bíblica. É fantástico, vale a pena. Uma Vida com Propósitos, Rick Warren, Editora Vida. Me patrocina, Editora Vida! Quem sabe, né? Mas é fantástico, você vai encontrar um preço super acessível. 42 dias é uma jornada para você meditar sobre o seu propósito de vida. E eu gostaria de adiantar para você e dizer algumas coisas. Por exemplo, eu sempre costumo dizer que nós fomos criados por Deus para um propósito e não Deus criou um propósito porque nós nascemos. É o oposto. Todo espírito de vida nasce e provém de Deus, passa por Deus. Não é que você nasceu e Deus falou assim, e agora? O que eu vou fazer com ele ou com ela? Não. Deus já tinha um plano estabelecido e então você nasceu. Seus pais foram apenas um veículo, querendo eles ou não o seu nascimento. Eu me lembro de um rapaz, quando eu estava ministrando lá pelos meus 16, 17 anos, e ele contando triste para mim, um rapaz assim, modo de dizer, porque era uma criança, na verdade, entrando na adolescência, que os pais dele não queriam que ele tivesse nascido. Foi muito chocante ouvir aquilo de uma criança. A gente leu lá o Salmo 139 e ele se alegrou entendendo que ele nasceu porque Deus tem um propósito na vida dele e não o oposto. Deus criou um propósito porque ele nasceu. Tudo na nossa vida tem um propósito pré-ordenado por Deus. Nós somos feitura dele. Então esse livro vai ajudar você a entender um pouco mais sobre isso, tá certo? Que Deus abençoe, um forte abraço, fiquem com Deus.